Errei, criptomaníacos! Acontece. Acabei sendo pego na armadilha, na bull trap, armadilha para touros. Assim como o relatório da Bloomberg, eu acreditava que o Bitcoin estava tendo ali um descolamento do mercado tradicional, deixando de ser enxergado como um ativo de risco. Mas não foi o que aconteceu. Tivemos ali uma leve subida, mesmo com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, para na sequência, depois de todo mundo comprar, se alavancar, o mercado derrubar o preço com tudo, uma queda de quase 10% aí nos últimos dias. E aí fica a pergunta, será que eu fui estopado, vendi meus bitcoins? E mais do que isso, até onde vai essa queda? Nós sabemos qual é o limite do mercado, porque existem empresas muito grandes como a MicroStrategy que possuem um limite de preço onde seriam obrigadas a vender. E a MicroStrategy não pode vender seus bitcoins. Então esse é o último suporte do mercado. Que preço é esse? É isso que a gente vai descobrir logo após a vinheta. Hoje eu não posso pedir aquele like por ter ajudado vocês, afinal eu errei a previsão do último vídeo, então eu peço like por ter reconhecido o erro, né? Que é uma coisa sempre positiva para quem coloca a cara aqui no YouTube. Nem todo mundo faz isso, mas eu gosto sempre de ser transparente com vocês. E aproveitando, né, tentando reparar parte do dano causado, eu estou liberando gratuitamente para vocês o Telescópio Cripto 4ª edição, que está sendo lançado hoje. Tá aí na tela, é de graça, 0,800, tá, pessoal? E vocês vão ter acesso ao relatório de criptomoedas mais completo do mercado. São mais de 40 páginas super detalhadas, cobrindo todo o último mês e o iniciozinho do mês de maio, né? Então é o relatório que sai agora em maio, mas cobrindo muito do que aconteceu no mês de abril e olhando para frente, como um telescópio. Basta você acessar o link que está aqui na descrição, preenche nome, e-mail e pronto, você baixa o telescópio gratuitamente para saber informações detalhadas sobre a conferência que a gente teve em Miami, como anda a relação do Bitcoin com governos mundiais, a acumulação de Bitcoins por empresas listadas na bolsa, isso é muito importante, inclusive no vídeo de hoje, que vamos falar sobre a MicroStrategy, análise técnica, on-chain e muito mais. Então tá aqui a capa desse telescópio cripto, a nave espacial aqui do Star Trek, que vai ser usado como pano de fundo para esse telescópio. E tá aqui, ó, abrindo o documento para vocês, está aqui a 4ª edição, né, de maio desse mês, telescópio cripto, adoção institucional, bem-vindos a bordo. E vocês vão ver dentro desse relatório, né, desse telescópio cripto, várias coisas, várias referências ao Star Trek aqui. Então começa com esse personagem aqui, análise fundamentalista e de sentimento, é um tipo de análise técnica que a gente tem. Mais para frente vocês vão ver outros tipos de análise, como por exemplo a análise técnica, né, que se não me engano é a próxima que vai surgir aqui no relatório. É bem extenso, como vocês podem ver, é muito conteúdo para vocês. E vocês vão notar aqui, ó, análise on-chain é próximo capítulo, fala tudo sobre a análise on-chain das criptomoedas. Mais para frente teremos mais um ou dois tipos de análise técnica. E lá no final nós teremos ainda a conclusão de todo esse trabalho que foi feito com muito carinho para vocês pela nossa equipe de quase 30 analistas, né? Muita gente aí envolvida na criação desse telescópio cripto para vocês gratuitamente, como eu falei. É o relatório mais completo sobre cripto do Brasil, de graça. Entra aqui na descrição, clica e baixe. E distribui ele aí pelas suas redes sociais com seus amigos e com todos aqueles que são interessados em criptomoedas. Bom, vamos lá, pessoal. O que aconteceu que levou a esse erro, né? Esse bull trap, essa armadilha que eu caí no vídeo anterior? Vocês viram aqui este gráfico aqui é o índice ligado ao dólar americano, mede aí o valor do dólar contra uma cesta de moedas estrangeiras. E eu falei para vocês o seguinte, sempre que esse índice bate aqui nesta área vermelha, nessa resistência, inicia-se uma bull run do Bitcoin. Mas eu alertei para vocês o seguinte, dessa vez, ao contrário das anteriores, né, onde bate nessa região e o dólar começa a perder valor, o dólar continuaria se valorizando. Porque a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, isso atrai dólar do resto do mundo para os Estados Unidos. A escassez de dólar no mercado faz com que o valor dele suba. E isso efetivamente aconteceu. Vou dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aproximar.
tá aqui, ó. Tivemos essa queda do dólar aqui, estava aqui no dia que eu fiz o vídeo, né? Esta vela vermelha, mas eu falei, o dólar vai voltar a valorizar. Mas eu acho que vai acontecer um descolamento do Bitcoin com o restante do mercado, das ações e tal, e o Bitcoin vai continuar subindo mesmo com esse aumento no valor do dólar. E é aí que eu me enganei. O dólar voltou a subir, um acerto para mim, mas o Bitcoin caiu, assim como todo o resto do mercado. Então, não houve o descolamento que eu esperava e isso explica o meu erro. Como a matéria do Livecoins explica, Bitcoin reage a anúncio do Fed e registra queda de 10%. Isso não aconteceu imediatamente, né? Na hora que o Fed anunciou o aumento da taxa de juros, o Bitcoin subiu, mas era uma armadilha, como eu comentei, e agora ele registrou uma queda aí de cerca de 10%. Essa matéria serve para assustar a gente, porque comenta aqui que pode ser o verdadeiro início do chamado inverno das criptomoedas, e realmente pode ser, como a gente vai ver ao longo desse vídeo, e fala que teve início simultaneamente com a abertura das bolsas dos Estados Unidos, uma correlação entre os mercados cripto e de ações. E olha aqui como fica evidente. Este gráfico de cima é o mercado de ações, então tem esse gap aqui porque o mercado de ações fecha, né? Abriu o mercado de ações, desabou com força e olha aqui embaixo o gráfico do Bitcoin, mostrando que exatamente no mesmo momento que as ações desabaram, as criptomoedas, né, o Bitcoin, também desabou. Então, aquele distanciamento, descasamento entre os mercados que eu esperava ainda não aconteceu. Vai acontecer eventualmente, tá, pessoal? Uma hora o mercado vai se dar conta disso, mas não foi agora e a gente está sofrendo assim como todos os outros mercados. E a matéria finaliza aqui falando que as altcoins também tiveram a mesma queda, né? Então esse índice aqui da FTX, que tem 10 altcoins, desabou da mesma forma. E falam aqui que pode ser um bom momento para acumular mais satoshis com a estratégia DCA, que é aquela estratégia de você comprar um pouquinho de Bitcoin por semana ou um pouquinho por mês, fazendo um preço médio nesse patamar mais baixo. Então você vai fazer um preço médio nos 37, 35 ou nos 30 mil dólares, que é um preço muito mais interessante do que comprar lá no topo. Quando o mercado se recuperar e voltar a subir, você tem muito mais chance de se dar bem. Mas claro que você não quer comprar com a tendência de queda, vai que o preço continua caindo. E é isso que a gente vai analisar agora. Qual é o último suporte desse mercado? E essa próxima matéria dá uma dica que poucas pessoas pegaram. MicroStrategy revela patamar de preço que a obrigaria a vender seus bitcoins. MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor, é a empresa que mais tem Bitcoin no mercado. Eles têm muito Bitcoin. E ele sempre comentou que jamais venderá seus bitcoins. O problema é que o último relatório da empresa mostra um patamar onde eles serão obrigados a vender Bitcoin. E isso é muito preocupante, inclusive para a imagem da empresa. Então, não pode chegar nesse valor. Eles precisam fazer um esforço, quem sabe até manipulando o mercado, junto com outras empresas, para evitar esse patamar que seria catastrófico para a imagem da empresa e até do próprio Michael Saylor, que disse que não venderia seus Bitcoins. E que preço é esse? Esse é o ponto importante, pessoal. Aqui na matéria, vocês vão entender primeiro que não seria a venda de todos os Bitcoins da empresa, somente uma pequena fração do total, que foi obtida por meio de empréstimos, mas ainda assim é algo relevante. Então, o preço médio pago pela MicroStrategy foi na casa dos 30 mil dólares. Então, não estamos muito distantes do preço médio que eles pagaram, né? Agora nós estamos em 35, 36 mil dólares. E como parte dos bitcoins foi obtida por meio de empréstimo, atingindo um determinado valor de mercado, existirá chamada de margem, ou seja, eles serão obrigados a vender Bitcoin. E segundo o diretor financeiro da empresa, o Bitcoin precisaria cair pela metade, atingindo um valor de cerca de 21 mil dólares antes da MicroStrategy ter uma chamada de margem. Então seria uma queda muito feia, né? Estamos falando de cair aí quase pela metade do valor atual, atingir 21 mil dólares para dar esse problema para a empresa. E é claro que a empresa não quer que isso aconteça, ela vai fazer o que puder para evitar isso. 74% dos bitcoins da MicroStrategy foram comprados sem empréstimo. Então isso não precisa ser vendido e não será vendido. Nós estamos falando aqui somente de um percentual de 26%.
Esse é o total de bitcoins que eles seriam obrigados a vender caso o Bitcoin caia para 21 mil dólares. E é por isso que eu acho que não vai cair abaixo disso. 21 mil dólares seria o limite de mercado. Na verdade, se cair abaixo disso, a tendência é que caia muito mais, porque a MicroStrategy venderia no mercado, reforçando aí a pressão vendedora e o preço desabaria, que seria uma tragédia total, inclusive para a própria MicroStrategy. Então eles não podem deixar isso acontecer. E é por isso que eu estou trazendo esse valor para vocês, porque eu entendo ser o último suporte do mercado. E o Michael Saylor, como sempre, segue confiante. Ele disse, vamos trabalhar para aumentar nossas participações em Bitcoin ao longo do tempo crescentemente. Então, não estamos negociando Bitcoin, não estamos vendendo Bitcoin, estamos segurando o Bitcoin. Ele está holdando, né? Fazendo o famoso hold de Bitcoin. Eu também, a maior parte dos meus Bitcoins fica em hold e eu não faço trade, tá? Minha parcela de trade é desse tamaninho e é essa parcela de trade que eu tive problema recentemente agora com essa queda do mercado aí, onde vocês verão que eu fui estopado. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou abrir aqui o gráfico semanal, que vocês já estão acostumados, onde nós tínhamos um canal de alta no gráfico semanal, que vem sendo respeitado há bastante tempo, desde janeiro de 2021, e agora não está sendo mais respeitado. Tivemos aqui uma queda abaixo desse canal e também desse canal mais estreito aqui, que mostrava para a gente que teríamos um forte movimento de preço no Bitcoin. E ele está acontecendo, né? Infelizmente, para baixo, como podia acontecer, né? Como eu falava para vocês, as bandas de Bollinger não informam para a gente em que direção vai ser a pancada, somente que vai acontecer uma pancada e ela veio, infelizmente, para baixo, rompendo aqui o nosso... Opa, ficou ruim isso aqui, hein? Rompendo aqui o nosso canal de alta, né? Rompeu para baixo, e também esse canal mais estreito aqui de baixa volatilidade. Agora a volatilidade aumentou e tivemos esse rompimento por baixo. O que está segurando o preço é essa linha amarela. Que linha é essa, Guilherme? Esta linha é a média móvel de 100 semanas, tá? Ela está segurando o preço, ela serve como suporte diversas vezes aqui na história, vocês vão ver, por exemplo, nesse momento aqui ela segurando o preço, mas em caso de rompimento desta média móvel, que está exatamente onde está o preço agora, né? Ao redor aí dos 36 mil dólares, se fechar a semana abaixo dela, a tendência histórica é o preço desabar até a linha vermelha, que é o último suporte de mercado, a média móvel de 200 semanas. Então, olha só como foi aqui o ponto mais baixo do inverno cripto lá do ciclo de 2017, né? Então desabou, e aqui, neste momento, em dezembro de 2018, foi o ponto mais baixo. E também foi o ponto mais baixo atingido durante a pandemia. Naquele março de 2020, o preço parou, foi justamente sobre essa linha vermelha, né? Eu estou falando fechamento semanal, tá, pessoal? Porque o preço vai lá embaixo, mas ele fecha na linha vermelha. Então, ela sempre foi aqui fundo de mercado. Vocês vão ver a mesma coisa acontecendo aqui para trás no ciclo de 2013, tá? É sempre o fundo do poço. E isso pode acontecer caso a gente tenha um rompimento dessa linha amarela da média de 100 semanas. Mas eu quero que vocês observem uma coisa interessante. No caso do rompimento da média móvel de 100, essa linha amarela, eu falei para vocês que o preço deve vir até a linha vermelha, que é a média móvel de 200. E onde está posicionada a média móvel de 200? Vamos verificar aqui. Ela está nos 21.700 dólares, logo acima do que a MicroStrategy colocou como limite. Ou seja, o limite da MicroStrategy é o limite histórico do mercado, a média móvel de 200 semanas. Tá? Então as duas coisas estão no mesmo valor e o mercado inteiro se baseia nisso. Um rompimento desta linha vermelha seria algo completamente histórico. Nunca aconteceu na história. Então, todo mundo aguarda a chegada até esse ponto para recomprar. Por isso que seria completamente inesperado um rompimento dos 21 mil dólares, que é aquilo que a MicroStrategy quer evitar. Então, vamos considerar que o fundo do poço está nos 21 mil dólares, que, por sinal, é o mesmo valor que eu passei para vocês se tivesse o rompimento da bandeira de baixa no gráfico diário. E olha aqui o que aconteceu, pessoal. Rompeu aquela bandeira de baixa. Não é uma bandeira de baixa perfeita, porque ela é muito comprida aqui nessa parte da bandeira, mas houve esse rompimento, podendo gerar uma queda no tamanho dessa haste.
Se você pegar a altura dessa haste e jogar para baixo, vai bater novamente nos 20, 21 mil dólares, mesmo ponto da média móvel de 200 semanas e também o ponto limite que a MicroStrategy pode segurar. Então, todo o mercado está posicionado para um fundo do poço nos 21 mil dólares. É importante esse valor para vocês calcularem o total de prejuízo que vocês podem ter caso tudo dê errado. E no meu caso, o que aconteceu foi, a gente teve o rompimento do canal de alta no gráfico semanal, que já me faria ser estopado, mas eu fui estopado um pouco abaixo. Esse canal de alta aqui, ele foi rompido ao redor dos 38 mil dólares, mas eu só coloquei o meu stop realmente quando rompeu essa bandeira de baixa, que foi nos 37.500. Então, a minha parcelinha que eu tenho de trading de Bitcoin, eu vendi nos 37.500, o Bitcoin agora está nos 36 mil dólares. Toda a parte que eu faço hold, não importa o preço, pessoal, vou continuar comprado, tá? Mas a parcelinha de trading eu tô fora por enquanto, aguardando, quem sabe, uma queda maior para aqueles patamares que a gente falou, né? Quem sabe até ali na região dos 20 e poucos mil dólares. Eu não acho que a gente vai chegar até lá, tá? Eu acho que a gente tem alguns suportes no caminho. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês uma possibilidade. Você vai ver aqui esta linha, deixa eu apagar a bandeira para não confundir, vocês vão ver esta linha aqui embaixo, que ela mede o quê? Foi o fundo do poço aqui de janeiro de 2022, 33 mil dólares, tá? E este caixote aqui mostra uma queda de 32% desde que o Bitcoin entrou nesta tendência mais grave de queda, que é o mesmo percentual que a gente viu nos vídeos anteriores desses outros momentos de queda no gráfico, 32, 32, 32. E nas vezes anteriores, a partir deste fundo, desta linha branca que a gente tem aqui em todos os momentos, o preço voltou a subir. Então o preço poderia cair dos 36 até os 33 mil dólares, continuaríamos com uma queda ao redor de 32% e voltar a subir a partir daí. Se rompe este fundo dos 33, aí vem no fundo desse caixote lá naquele conhecido 28 mil dólares que a gente teve como ponto mais baixo nesse momento aqui, lá no meio de 2021. Então, vocês estão vendo aqui que temos suportes importantes antes de uma queda mais profunda até a região dos 20 e poucos mil dólares, né? 21, 22 mil dólares. Como dá para perceber, o meu coração está sempre dividido. O Guilherme Holder fica torcendo para o Bitcoin se recuperar e subir, e o Guilherme Trader está torcendo agora para o Bitcoin cair mais um pouco e eu comprar ele lá no fundo, lá embaixo, tendo aí uma maior vantagem quando o preço voltar a subir. Mas será que ainda tem mais para cair? Será que tem mais espaço para o Bitcoin cair? É isso que essa matéria aqui da Cointelegraph levantou. Bitcoin vê recorde de volume, no caso um volume de venda, em 2022, em meio a esperanças de que a capitulação acabou. O Bitcoin ainda tem o que cair? É isso que essa matéria vai tentar ajudar a gente a enxergar. Uma coisa muito estranha aconteceu, tá? Uma coisa muito rara, que foi o S&P 500 caindo forte, uma queda de 3,5%, o Nasdaq caindo uma queda muito forte de 5%, e junto com eles, os futuros do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos caindo também 1%. Essa combinação de tudo caindo ao mesmo tempo é muito rara, aconteceu somente 2 vezes nos últimos 25 anos. Então é muito raro realmente, foram somente 2 dias, que foi durante a crise financeira global de 2008 e agora nesse crash da pandemia em março de 2020. E agora, novamente, isso aconteceu. Então olha aqui eles explicando, né? Aconteceu somente 9 de outubro de 2008 e 18 de março de 2020. Então é algo extremamente raro e muito pesado, forçando aí essa queda em todos os mercados. E aqui no final, é o que eu queria mostrar para vocês, o popular trader CryptoChase falou o seguinte: haverá saltos, estouros, apertos, euforia de curto prazo. Ou seja, muita volatilidade no curto prazo, tá, pessoal? Mas eu não acho que veremos uma reversão macro antes de uma capitulação maior ou o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, voltar atrás na postura de redução de balanço e aumento de taxas. O que ele está comentando aqui é que ele acha que a gente vai continuar tendo uma queda, a não ser que o Banco Central dos Estados Unidos reverta a posição. Ao invés de ficar subindo taxa de juros, ele pare com isso ou, quem saiba, até reverta, reduzindo a taxa de juros nos Estados Unidos. E o que ele fala faz sentido. Se a gente abrir esse gráfico aqui,
ele mostra o preço do Bitcoin, essa linha aqui que vocês estão vendo com quadrados coloridos, né? E aqui uma linha com relação ao balanço do Banco Central dos Estados Unidos. E olha que interessante, em verde nesse gráfico estão todos os momentos onde o Banco Central dos Estados Unidos fez o famoso quantitative easing, que é basicamente injetar dinheiro na economia. Em todas as vezes que isso aconteceu, incluindo esse momento recente que a gente passou, o preço do Bitcoin disparou. Em amarelo, você percebe o momento onde o Banco Central dos Estados Unidos não fez nada, deixou tudo parado. E também o preço do Bitcoin subiu. Em vermelho, o oposto. Momentos onde o Banco Central dos Estados Unidos começou a enxugar o mercado, como está fazendo agora, elevando taxa de juros, parando de comprar ativos, e o que acontece com o mercado é que a gente vê bolsas e também o Bitcoin, como vocês podem observar, desabando. Em todos os momentos que o Banco Central dos Estados Unidos agiu como está agindo agora, o Bitcoin teve queda. Então ele tem uma ligação ainda forte com o mercado tradicional e permanece tendo, como vocês estão vendo nessa pontinha aqui, né? A partir do momento do aumento das taxas de juros, o Bitcoin começou a cair e continua caindo. Então o que o trader falou ali é o seguinte, enquanto isso continuar, a tendência é o Bitcoin continuar afundando, as criptomoedas continuarem afundando. Na hora que o Banco Central parar de fazer isso ou reverter, aí o Bitcoin volta a subir, porque vira ou essa região amarela, se não fizer nada, ou essa região verde que estão vendo no gráfico, quando ele começa a injetar dinheiro. O ponto positivo para a gente é que isso deve acontecer mais cedo do que o normal, porque agora a gente está vendo os mercados sofrendo demais, estamos numa crise apertada, não tem como o Banco Central americano continuar enxugando, porque isso vai refletir em problemas para o mercado, problemas para as grandes empresas, e as grandes empresas, vocês sabem, têm muito poder, muito controle sobre os políticos. Então, não acho que isso vai ser tão longo como aconteceu nesses momentos anteriores, como aqui vocês estão vendo em 2011 e como vocês estão vendo aqui também em 2018. E eu quero fechar o vídeo de hoje com uma notícia que, a princípio, parece pessimista, mas que é otimista. Ministério de Finanças de El Salvador anuncia cancelamento da emissão de títulos em Bitcoin. Como vocês sabem, El Salvador ia se financiar, e financiar inclusive a cidade Bitcoin, com a emissão de títulos ligados ao Bitcoin, no valor aí de $1 bilhão. E isso está sendo cancelado temporariamente. Você pode falar, putz, que péssima notícia, né? Mas existe algo estranho nessa notícia. Eles falaram que o cancelamento dos títulos foi em consequência do cenário econômico mundial que tornaram as condições não adequadas. Aqui embaixo, um economista local diz o seguinte: tecnicamente, o argumento do preço não é válido. Se o preço está baixo agora, as pessoas têm esperança de que ele vai subir. Ter um título de Bitcoin que vale 30 agora e que valerá 60 em algum momento seria o maior incentivo para os investidores. Claro, você comprar esse título quando o preço está lá embaixo, não no topo. Ninguém quer comprar no alto, tem que comprar na baixa. Seria o melhor momento para você comprar um título de El Salvador e ganhar muito dinheiro no futuro. Então por que eles estão cancelando isso agora? Porque ninguém quer vender Bitcoin quando está barato. Você quer vender o seu Bitcoin quando ele está valendo nada? Não. Você quer esperar ele subir para vender. E El Salvador quer fazer a mesma coisa. E se eles não querem vender Bitcoin no preço atual, significa que eles estão otimistas com relação ao futuro preço do Bitcoin. Ninguém quer vender Bitcoin barato, nem mesmo um país como El Salvador. Se isso aqui não te motiva a manter os seus Bitcoins, eu não sei mais o que pode te motivar. Então a MicroStrategy quer manter seus Bitcoins, El Salvador quer manter seus Bitcoins, eu quero manter meus Bitcoins em hold, eu espero que vocês também, porque isso aqui é uma oportunidade, né, pessoal? A gente acumular, fazer DCA, como a gente falou, ao longo de todo esse período de queda, aproveitando uma futura subida. Claro que você que é trader aí, quer operar em curto prazo, você pode fazer o que eu fiz ali com a minha pequena parcela, né? Sair um pouco do mercado e, quem sabe, ganhar comprando um pouquinho abaixo. Mas esse não é o aconselhável para grande parte das pessoas que estão nesse mercado. É muito mais fácil você simplesmente ir comprando, independente do preço, ao longo desse período de queda que a gente está passando. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal da Criptomaníacos para receber mais conteúdos como esse e deixar aquele like de sempre para colaborar com o canal. Ah, e não esquece de baixar o Telescópio Cripto, hein? Tá aqui de graça na descrição do vídeo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!